Então, nós vamos trabalhar estruturas condicionais, iniciando a estrutura condicional, né? E deixa eu aqui. Então, dentro do módulo Algoritmos e Lógica de Programação, tem um aspecto muito importante, relevante para os algoritmos, que é a parte frente a estruturas condicionais. Então, essa aula vai ser uma aula introdutória a essas estruturas, tá? Eu já mencionei em outras aulas, né, sobre elas, mas hoje a gente vai aprofundar e falar basicamente desse tipo de estrutura. Então, dentre as três estruturas, né, a condicional, ela começa a deixar mais interessante os algoritmos mais inteligentes, né, e é muito aplicado também para a tomada de decisão, né. Então, tanto para a gente, no dia a dia, a gente usa esse tipo de estrutura quando a gente pensa de forma algorítmica em algumas circunstâncias que nos levam a ter que tomar uma decisão, quanto também programaticamente, falando de máquinas, tá? Então, tanto aquelas indústrias automobilísticas que têm robôs e tudo mais, né? Diversas vezes eles deparam com situações onde eles aplicam uma condição para saber se deve ou não executar determinadas ações. Lembrando então do nossa estrutura, né, nós temos essa estrutura aqui, né, onde representa então de forma mais geral e genérica um algoritmo estruturado, ou estruturado, melhor dizendo, condicional, né? E nessa parte onde nós temos o centro aqui, é onde de fato acontece a parte de condição, é onde a condição ela é aplicada e testada, né? Então, o algoritmo segue sequencialmente até um determinado ponto onde nós temos uma condição que define o fluxo desse algoritmo, redefine o fluxo do algoritmo, podemos dizer assim, né? E aí a pergunta que a gente faz aqui é, como que eu construo essa condição? Como essa condição, o que contém essa condição? O que é uma condição, né, para os nossos algoritmos? Basicamente, uma condição, ela representa para a gente, ela sempre vai trazer uma informação, né, que é uma validação, um teste, uma validação que retorna para a gente duas mensagens. Ou se algo é verdadeiro, ou se algo ali é falso. Ou seja, se o retorno de um determinado teste vinculado a uma condição é verdadeiro ou falso. Então é como se você fizesse uma pergunta onde você pudesse ter somente duas respostas, né, sim ou não. Tá? E aí, indo para o universo dos binários, né, que é o universo de muitos de vocês aqui, 0, 1, tá? Onde, de novo, 1 seria sempre verdadeiro, 0 seria sempre falso. O verdadeiro é sim, falso é não, tá? Negando uma certa afirmação. E aí, o comportamento que nós temos é que, dado essas condições e essas verificações de verdadeiro ou falso, eles sempre nos levam para uma ação ou um conjunto de ações que são distintas a priori, enfim, para fazer sentido precisam ser distintas, né? Então, dado uma condição aplicada, a resposta foi verdade, isso leva para a gente para um conjunto de ação. Se foi falso, para um outro conjunto de ações que precisam ser realizadas. Nessa figura, o que é interessante a gente ver é os extremos dela. Ou seja, uma estrutura condicional, ela sempre vai trazer para a gente, então, a ideia de condição-ação. Dada essa condição, se ela for verdade, tem essa ação, ou não. Dada determinadas condições, a gente tem um conjunto de ações associados a elas, né? Então, esse paralelo que a gente pode traçar entre condição e ação é o que representa, né, se vai ter ou não determinadas estruturas de condicionais dentro do nosso algoritmo. Tá, mas e como que a gente organiza isso dentro do nosso modelo, né? O que muda, o que isso impacta no nosso modelo de entrada, processamento e saída, né? Vamos ver aqui. Antes, eu tinha falado para vocês que nós tínhamos basicamente era na entrada, comandos de entrada, né? No processamento, nós tínhamos operações lógicas e aritméticas. Isso falando de algoritmos sequenciais, né? Se você não assistiu a aula, a aula 2 sobre algoritmos sequenciais. Então, aqui o que muda no processamento? Agora a gente vai ter mais um componente de complexidade dentro desse nosso código, dentro dessa nossa lógica de processamento, que é o componente que se referencia a condicionais. Então, agora, nessa parte onde tínhamos lógicas e expressões aritméticas que são mais matemáticas, a gente tem testes sendo realizados para definir se determinado código é executado ou não. E continuamos com comandos de saída aqui. Tá?
Então, notem que basicamente quando a gente vai evoluindo nossos algoritmos, eles vão focando na parte de processamento, vão crescendo, o que a gente pode incorporar nesse processamento, né? A forma que a gente constrói. Então, vamos lá. Característica dessas nossas estruturas, né? Vamos aqui que a gente vai fazer isso agora e juntos. Quais são as nossas principais características dessas estruturas condicionais? Elas sempre estão atreladas à tomada de decisões. Então, sempre que você quer fazer determinado execução, chega em um ponto onde precisa tomar uma decisão de acordo com determinada condição, estrutura condicional ali, você implementa essas estruturas que nós vamos falar hoje, né? Então, decisões estão atreladas a condições. Então, se você parar para pensar na vida de vocês, sempre que vocês têm que tomar uma decisão, basicamente você está falando ali de determinada condição. Qual que é a condição? Vamos tomar um exemplo aqui como parâmetro. Quando você vai atravessar uma rua, você atravessa de cara uma rua? Não, existe um algoritmo para você fazer isso, né? Bom, o que você faz? Você olha para um lado, olha para o outro, certo? Aí você faz uma pergunta, claro, olhando para um lado, se não vir carro de um lado nem do outro, né? Você atravessa. Mas você só atravessa, essa ação de atravessar, ela é condicionada à nossa condição se não estiver vindo carro de ambos os lados, né? Então, aqui nós temos que as ações ou instruções, vamos dizer assim, falando de código, né? São sempre condicionadas. São sempre não, desculpa, né? Algumas ações. Quando a gente tem estruturas de condicional, as ações que estão contidas dentro de uma condição ali, elas são condicionadas. Vocês só executam se aquilo ali for verdade, né? Além disso, ela também é encontrada na literatura a palavra desvio, tá? Quando a gente fala de estrutura condicional, por que desvio? Se vocês virem lá, lembrar daquele diagrama que eu mostrei, aquele fluxograma que eu mostrei no início da aula, quando você segue sequencialmente, chega em determinado ponto que você ou vai para um lado ou vai para outro. Quer dizer isso, o que quer dizer isso em termos de comportamento? Quer dizer que no momento da sequencial houve um desvio de execução, tá? E aí, isso pra gente, nós temos quando a gente interpreta o algoritmo, a gente fala o seguinte: algoritmo onde tem condicionais, eu posso ter determinadas instruções que não serão executadas, tudo bem? Se aquela instrução, se a condição for falsa, determinada instrução que está ali dentro, ela não vai ser executada, né? Então, essa é uma das características, né, que nós temos aqui. Eu tenho que determinadas instruções podem não serem, podem não executar, certo? Não executar. Podem não executar. Então, isso no sequencial não acontece. Na aula passada a gente viu que ele executa linha por linha uma única vez, mas executa todas as linhas do seu programa. Aqui não, aqui a gente pode ter esse comportamento aqui, tá? Que é interessante, né, pra gente deixar os códigos mais sofisticados, né? Bom, essas são as nossas principais características. Sim, uma muito importante. Elas podem ser simples, compostas ou elas podem ser encadeadas, tá? Basicamente, hoje eu vou mostrar para vocês estruturas condicionais simples, construções simples e até compostas. Eu vou mostrar no finalzinho da aula as compostas. E na próxima aula a gente fala sobre estruturas condicionais encadeadas, tá bom? E aí eu já vou lá durante essa fala, eu falo explicando cada uma delas. Bom, então isso aqui é altamente importante para a gente. Vamos aqui então, deixa eu só retomar aqui. É uma ótima analogia essa. De você imaginar, então, né, aquela figura, na verdade, que a gente tem em uma encruzilhada, né? Quando você chega numa encruzilhada e tem que tomar uma decisão de qual caminho perseguir. Ou um rio, de fato, que se divide em determinado certo momento, né? Então, imagina você na sua vida. Você tem uma decisão importante para... Você saiu do ensino médio, né? Primeira pergunta que você fala, vou fazer faculdade? Sim ou não? Né? Então, é como se você tivesse meio em dois caminhos que te levam a destinos diferentes, da forma, né? E ele vai demandar ações diferentes de vocês e vai ter retornos diferentes também, assim por diante. Mas é isso. Você está na encruzilhada onde tem dois possíveis caminhos para seguirem, né? Então, vou por este ou por este, né? E isso endossa mais o que eu falei sobre a questão do desvio, né? Causa um desvio. Você está indo retinho, tem um momento que você precisa tomar uma decisão de um caminho a seguir.
Pessoal, a sintaxe, tá? Falando da condicional simples, como que isso é representado dentro dos nossos códigos, né? Do algoritmo em geral, como que a gente pode representar essa condicional? Basicamente, a gente tem essa ideia aqui. Se condição, então faz algo. Aí, vamos então usar um exemplo. Eu acabei não colocando aqui, coloquei um programa que a gente fazer mais para frente, mas olha só. Imagina que você determina uma condição para fazer determinada coisa, por exemplo, uma viagem, né? Então, você fala o seguinte, se eu tiver 10 mil na conta, eu vou para a Europa, né? Ou seja, a sua ação de ir para a Europa, ela está condicionada, naquelas características que eu falei, ela está condicionada a uma condição que é o quê? Se você tiver, né, 10 mil em conta, se você tiver 10 mil ali, tá? Então, as condicionais, elas estão bem presentes no nosso dia a dia, né? E essa estrutura, do jeito que a gente fala, se eu ganhar na loteria, eu vou comprar uma casa. Então, de novo, tem a condição. Se você ganhar na loteria, você fará isso, né? Outros tipos de condição, umas condições mais lógicas, mais óbvias, né? Se chover e eu sair sem guarda-chuva, eu vou me molhar. De fato, olha, mas existe uma condição intrínseca ali. Eu só vou me molhar, voltando, olhando da ação para a condição, né? Eu só vou me molhar se estiver chovendo e eu sair sem guarda-chuva, né, na chuva. Então, esse cenário de causa e efeito, de ação, de condição e ação, né, ela é bem presente e isso facilita a interpretação de algoritmos que envolvam condições, né, por estarem mais associadas com o nosso dia a dia, né? A gente pensa isso, né, de forma mais, vamos dizer, até natural, né? Então, pessoal, sempre a gente vai estabelecer essa condição, ou essa estrutura, né? Sintaxe é a estrutura de uma linguagem. Como aqui a gente está falando de uma linguagem algorítmica, né? Essa vai ser a nossa estrutura. Se você for para a linguagem de programação, em C, vai ter a estrutura dele. Se você for para Java, vai ter a estrutura dele, tá bom? E aí eu vou fazer um vídeo mostrando essa estrutura em C, tá bom? Depois, para quem quiser, para a gente poder executar isso também, né? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa sintaxe básica. Aí, a grande dúvida de todo mundo, olhando para essa simplicidade dessa sintaxe, é olhar para esse que está em vermelho e perguntar, tá, eu entendi toda a lógica, entendi o raciocínio de uma condição, né, como que eu raciocínio sobre ela, usando um se, a condição, então faz algo. Agora, a pergunta seria, então, como que a gente estabelece essa condição? O que que essa condição representa? Para a gente, as condições elas vão ser sempre traduzidas em expressões lógicas, né? Então, mas tá, ok, expressões lógicas. É muito amplo, é muito genérico. O que compreende uma expressão lógica de um algoritmo? Basicamente, as expressões são compreendidas por operadores relacionais e lógicos. Expressões lógicas, tá, gente? Lembra que a gente tem expressões aritméticas, né? Expressões aritméticas são fórmulas matemáticas, etc., né? Equações e tudo mais. Agora, expressões lógicas, elas são compreendidas por operadores relacionais e operadores lógicos associados para me dar um resultado, que eu falei lá anteriormente, se determinada condição ela é verdade ou falsa, certo? É verdadeira ou falsa. Então, para descobrir isso, a gente aplica as condições em operadores relacionais e lógicos. Tá, o que são os operadores relacionais? Só lembrando aí, né? Operadores relacionais são estes. Aqui eu estou usando uma notação mais de um pseudo-algoritmo, tá? Usando aí uma notação de visual, né? Do Portugal. Aí nós temos o quê? Um operador de comparação, um operador de diferença, né? Seguindo a ordem aqui, um operador de maior, maior ou igual, menor e menor ou igual. Então, pessoal, basicamente, o que a gente vai sempre associar a esses operadores, se eu posso dizer assim, são valores e variáveis, ou expressões aritméticas com valores, tá? Como assim? Vamos dar uns exemplos aqui. Deixa eu só pegar... Não vou pegar aqui a caneta, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, acho que vai ser mais legal se a gente for para cá. Ó. Pessoal, aqui, o que eu quero com isso daqui? Aqui, olha só, pensem que eu só tenho igual, o que eu estou falando de ter de um lado valor e expressão. Mas se eu quiser comparar, por exemplo, A igual a 2, 2 é um valor, A pode ser uma variável. A mais B é igual a 2,
A mais B é uma expressão aritmética. 2 é variável, ou valor. Eu posso ter 3 é igual a 2, valor e valor. Tá? Eu posso ter A igual a B, variável e variável. Então, essas são as variações de combinações que nós temos associadas aos operadores relacionais, tá bom? Sempre variável, valor ou expressão aritmética, tá bom? Aplicadas a elas. Isso facilita a gente construção das nossas lógicas, tá bom? E aí nós temos os operadores lógicos. Ou, e, não, e o famoso XOR, né, mais conhecido aí, ou XOR do Portugal, né? Eu falei brevemente na última aula na aula sequencial, sobre a tabela da verdade, tá? Mas eu vou separar uma aula com conteúdo exclusivo sobre a tabela da verdade, onde eu vou falar sobre esses 4 operadores lógicos, tá bom? E aí acho que vai facilitar um pouquinho o entendimento sobre como que a gente combina isso dentro de uma expressão lógica e como isso pode ser carregado dentro de uma estrutura condicional, né? Mas, como eu disse, é tudo muito natural. O uso do e, do ou é muito natural. O não, que é só uma negação, né? Então, se eu falar o seguinte, ó, se chover, vai molhar. Aí, se eu quero negar, eu falo, se não chover, não vai molhar. Então, o não chover nega uma afirmação de chover, né? Se está chovendo, por exemplo, está chovendo, é verdade. O não está chovendo, ele é falso, porque ele nega a ação de verdade. Mas eu vou montar isso em uma aula específica, rápida, sobre essas possíveis uso desses operadores lógicos, tá bom? E aí o mais, talvez mais diferente para todo mundo é esse XOR ou XOR, né? Que basicamente ele diz se os elementos são verdade, verdade as expressões, o resultado é falso. Se é diferente, ou seja, combina verdadeiro e falso, o resultado é verdade. Então, se duas expressões combinadas resultam no mesmo resultado, seja verdadeiro ou falso, as duas são iguais, ele diz que isso é falso. Se as duas expressões combinadas resultam em valores diferentes, verdadeiro e falso, ele diz que ele afirma como sendo verdade. Tá bom? Tá, mas aí eu vou separar um conteúdo desse e posto junto com este daqui para vocês. Tá bom? Sobre esses operadores aí que podem ser um pouquinho mais confusos, principalmente esse XOR aqui, esse XOR, né? Vamos lá. Então, esses são. Então, pessoal, basicamente as expressões nossas, as nossas expressões lógicas que vão estar dentro de uma estrutura condicional, no caso do se, eles vão sempre estar acompanhados desses operadores, tanto os operadores relacionais quanto os operadores lógicos. A diferença é o quê, pessoal? Uma expressão, ela contém os operadores relacionais. Quando eu quero combinar duas expressões, eu combino com os operadores lógicos. Tá? Não entendi. Olha só, o que eu acabei de afirmar é isso daqui. Vamos criar um novo aqui. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu tenho que uma condição, deixa eu trazer aqui. Vamos fazer isso aqui em tempo real. Uma condição, eu disse para vocês, acabei de dizer, que ela é representada por uma, vamos pôr assim, expressão lógica, né? Só que o que acontece com uma expressão lógica? Uma expressão lógica ela pode conter, ela retorna verdadeiro ou falso, claro, mas a gente pode combinar as expressões lógicas também. Então, o que acontece? Uma expressão lógica, ela vai estar relacionada, ela vai estar vinculada ao operador relacional. Então, ó, eu vou ter, dentro de uma expressão lógica, um operador relacional. Por exemplo, número é maior que 10. Isso daqui ele representa para a gente uma expressão lógica. Tá? Número é maior que 10. Tudo bem? Agora, se eu falo o seguinte, onde que aparecem os operadores? Aqui nós temos então um operador relacional, né? Deixar aqui marcado de vermelho para ficar bem destacado. Dentro de uma condição, combinação entre mais de uma expressão lógica. Então aqui, ó, vou até mudar o termo aqui, expressões lógicas. Imagina então que eu quero uma relação de número ser maior que 10 e esse número ser par, né? Aí nós temos um operador aritmético para verificar se o número é par, mas vamos facilitar aqui.
Melhor, vamos pegar um exemplo que seria o quê? Eu quero, aqui, o que eu quero aqui é um número que seja maior que 10 e menor que 100. Ou, a gente pode falar isso de outra forma, que aí é um assunto também interessante. Ó, um número que esteja entre 10 e 100. Pessoal, isso daqui é comum. Ah, eu quero um número que esteja nesse intervalo aqui, entre 10 e 100. Isso daqui é a mesma forma da gente falar isso que eu escrevi antes. Só que, para a gente criar uma expressão, uma estrutura condicional, isso daqui fica mais fácil da gente enxergar a nossa condição. Então, olha só, uma expressão lógica aqui seria essa, né? Nós temos essa expressão lógica e nós temos essa outra expressão lógica. Nós temos essas duas. Olha só, cada uma contém um operador relacional. Então, o operador relacional, de novo, o operador relacional ele está contido na expressão lógica. Tá? Então, vamos lá. Ó, operador relacional está contido na expressão lógica. Vou deixar isso aqui. Então, tá aqui. O operador relacional está contido na expressão lógica. Tudo bem. E aí, e o operador lógico, professor? O operador lógico... Vou deixar isso aqui assim. Tá, o operador lógico, gente, ele não está contido numa expressão lógica. Ele associa, então vamos aqui, ó, o operador lógico associa mais de uma expressão lógica. Então, vamos lá, essa aqui é uma expressão lógica. Temos duas expressões lógicas, certo? Agora eu quero fazer com que elas combinem para me dar, de fato, a condição que eu quero, que é que seja ao mesmo tempo maior que 10 e menor que 100. Então, como que a gente faria isso? Ó, eu quero um número, se a gente pensar matematicamente, isso seria feito assim, ó, eu quero um número que esteja entre 100 e 10. Então, isso daqui seria associar as duas expressões para a gente, né? A gente separou as duas expressões, seria associar. Isso daqui, na matemática, é ok. Mas, na nossa construção de programas, de algoritmos, não é assim. A gente precisa separar esses elementos, essas duas expressões lógicas precisam estar explicitamente separadas. Por quê, pessoal? Porque quem vai executar esse algoritmo, ele vai testar individualmente cada expressão, tá? Então, olha só, é como se eu precisasse fazer assim, número menor que 10, eu vou ler, ó, número maior que 10, né, desculpa, maior que 10 e número menor que 100. Olha o que apareceu aqui agora. Quem é esse cara? Esse carinha que apareceu aí, que eu marquei, ele é um operador lógico, tá? Então, se eu passo para esse algoritmo o número 50, o que que acontece? Ele vem aqui, ó. Então, um exemplo da gente construir isso aqui, o raciocínio, seria o número ser igual, o número ser 50. Vamos falar assim, o número recebe 50. Quando isso acontece, o que que ele pergunta? Aí, na hora da execução, isso vai ser feito assim. Primeiro, vamos testar número maior que 10. Quando ele faz isso, ele vai substituir. Então, seria 50 é maior que 10. Pessoal, isso daria verdadeiro. Aí ele testa a outra expressão, né? Então, vamos lá. Não dá certo. Número menor que 100. Aí ele faz o quê? 50 menor que 100. Isso dá verdadeiro. Aí, olha só. Então, eu resolvi as duas expressões, certo? Só que essas duas expressões, elas não estão isoladas no meu algoritmo. Elas estão combinadas. Elas estão associadas. Associadas através de quê? Do nosso operador lógico E. Então, no final das contas, o que que acontece? Pergunta o quê? Aí vem a pergunta.
Eu executo ou não a ação associada a essa condição? Aí, então vem V e V. A gente viu, quem não viu, olhem na aula passada, mostrei rapidamente essa tabela, na verdade, onde continha o E. V e V para a gente é V. Então, a resposta dessa condição combinada, dessas expressões combinadas, dado que eu entrei com o número 50, é verdadeiro. Então, ele executaria a ação associada a essa condição. Tudo bem? Então, essa seria a ideia de expressões lógicas combinar operadores relacionais com operadores lógicos. Operadores lógicos sempre usados para associar expressões. E operadores relacionais estão contidos dentro de uma expressão. Basicamente isso, tá? Entendendo isso, fica fácil construir qualquer tipo de condição dentro de um algoritmo condicional, ou de estrutura condicional. Vamos que vamos, então, né? Então, vamos lá. Então, olha só, vamos continuar aqui, então, por um problema. Um problema muito difícil e complexo. Imagine que você precisa identificar se uma pessoa é de maior ou não. E aí, o que acontece nesse caso? Verificar se a pessoa é de maior ou não é simples se a pessoa passou a idade. Tudo bem, então fala a idade, você verifica lá se a idade é maior. Então você fala assim, eu tenho 30 anos. Aí você fala, não, você é de maior. Mas o que você fez para chegar nesta conclusão? Eu peguei o seu 30, que é a sua idade, e comparei com a maioridade definida regularmente, falando, né, via legislação, que é 18. Se a sua idade for maior que 18, eu falo para você que você é maior de idade. Tudo bem? Então, qual vai ser a dinâmica para a gente resolver esse problema, pessoal? De novo, a gente vai partir da análise do problema, montar o algoritmo, e aí eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o algoritmo, jogar no Scratch, que é a ferramenta que eu mandei para vocês no grupo exclusivo, né? Usar isso no Scratch, vou mostrar executando no Scratch, e depois a gente vai fazer numa linguagem de pseudocódigo, tá bom? Linguagem estruturada. Bom, então vamos lá. Este daqui, então, é o problema. Então, aqui o problema não é tão óbvio. Sim, dá para usar múltiplas condições a mesma linha. Isso. A ideia de ter múltiplas expressões é exatamente você testar várias condições, né? Onde cada expressão ali é uma condição, mas a condição em si ela é combinação dessas expressões, né? Então é como se você tivesse que tomar uma decisão e para isso você tivesse algumas variáveis a mais para que essa decisão fosse tomada, né? Então, por exemplo, eu quero viajar para a Europa. Não é só ter o dinheiro. Eu preciso ter férias, eu preciso ter outras variáveis que estão englobando, né? São expressões que eu vou testando. Olha só nesse problema, galera. Um problema bem simples, bem interessante. Faça um algoritmo que, dado o ano de nascimento e o ano atual, calcule e mostre a idade e se a pessoa é de maior ou não. Então, não é simplesmente pegar a idade. Olha só. Então, aqui a gente vai pegar o ano de nascimento e o ano atual, o ano corrente, né? E aí a gente vai calcular a idade baseada nessas duas informações e depois dizer se ela é de maior ou não, tá bom? Eu sempre costumo, pessoal, tentar trazer para vocês aqui problemas que são mais, assim, mais tradicionais quando a gente começa a estudar essas condições, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vamos para... Deixa eu ver se eu não coloquei aqui, não. Vamos para a parte de análise. Antes de vir para o algoritmo, vamos para a análise do problema. Então, eu vou fazer a análise do problema perto do problema, que é mais fácil para vocês entenderem o que a gente está considerando, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui embaixo, então, nós vamos fazer a análise do problema. Primeiro, né? É um problema pequeno? Sim, é um problema pequeno. Eu preciso fazer uma análise minuciosa? Não preciso fazer uma análise minuciosa. Só que vamos aplicar as técnicas de análise para que quando você deparar com um problema grande, isso fique fácil de você resolver, né? Vamos lá. Primeira coisa, então, faça um algoritmo que... O objetivo, tá? Qual é o objetivo do problema? Mostrar se a pessoa é de maior ou não. Esse é o objetivo, tá? Então, no final das contas, ele só quer saber isso. Quando eu quero, se eu fosse usar esse programa, era para saber essa informação. Tá? Eu poderia usar esse programa, por exemplo, dentro do Telegram, dizer se ele está habilitado, está apto ou não a tirar uma habilitação, né? Então, tá. Para isso, eu tenho que considerar alguns aspectos, né? Do nosso problema aqui. Então, o que eu tenho de informação? E quando eu faço essa pergunta, o que o problema me leva a entender que são as informações de entrada que nós temos, né? Vamos lá, os aspectos de entrada.
Para isso, vamos quebrar o programa na vírgula. Não vou quebrar no ponto, vou quebrar na vírgula. Vamos entender o que está antes da vírgula. Faça um algoritmo que, dado o ano, ó, palavra-chave, né? Palavra-chave, dado. Se é dado o ano de nascimento e o ano atual, essa informação vai vir de algum lugar. Essa informação vai vir de algum lugar. Como a gente vai fazer que isso venha do meio externo, isso vai ser dado como input de entrada, né? Então, comando de entrada. Então, eu preciso ter como entrada duas informações aqui. O ano de nascimento e qual o nosso ano atual. Aí a pergunta é, com essa informação por si só, eu consigo dizer, olhando para essas duas informações, eu consigo dizer se a pessoa é de maior ou não, olhando exclusivamente para ela sem fazer nada. Igual eu falo o seguinte, ó, ano atual, ano de nascimento, 1988, ano atual, 2020. Me fala se eu sou de maior ou não, sem fazer nada. Não, você tem 2 anos, certo? Você não tem a idade. Então, a informação que nós temos aqui, se ele quer que calcule, olha só, hein? Calcule. Calcule, a gente pensa aqui em processamento. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a idade. Tá, calcular a idade poderia ser feito de diversas formas, considerando diversas variáveis diferentes. Mas aqui, a calcular a idade seria ano atual menos ano. Por que eu gosto de fazer isso daqui, gente? Eu gosto de deixar as fórmulas aqui também, porque na hora que eu escrever o algoritmo, já tem a fórmula aqui, eu já passo para o algoritmo e depois já passo para o programa. Tá? Caso seja uma fórmula mais complexa, inclusive, é bom você pensar nela, tá? Então, calcular a idade, que seria o processamento. Ele pede para calcular a idade, né? E como saída, a gente tem que mostrar a idade. Então, tá. A saída aqui seria voltar no objetivo, né? Que é mostrar se a pessoa é de maior. Ou melhor, né? Mostre a idade. Então, o objetivo, que é mostrar se ela é maior ou não. E também eu preciso imprimir a idade, né? Então, aqui, a gente tem que fazer essas duas ressalvas aqui. Eu tenho que imprimir a idade e tenho que voltar aqui no objetivo, que seria mostrar se a pessoa é de maior ou não. Tá? Então, olha só. Aqui, claro, se eu tenho que falar isso, a gente tem que ter um ponto importante aqui, que é o quê? Verificar se é de maior. Tá? E isso, né, entra a parte. Se eu tenho que verificar, pessoal, essa é uma das palavras, se você identifica isso dentro do seu problema, quando você analisa o problema, fala, nossa, eu tenho que verificar, meu programa tem que verificar isso. Tem que executar essa ação se de acordo com a condição. Isso nos leva a entender que o algoritmo vai ter, então, uma condicional, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o nosso problema. Como que a gente vai escrever esse algoritmo de forma bem rápida aqui? Ó, então, primeiramente, a gente vai obter o ano de nascimento, o ano atual, vamos fazer assim, obter o ano de nascimento. De novo, eu uso obter porque tem que vir de fora para dentro do programa, né? Obter de alguém. Obter o ano de nascimento, obter o ano atual. Calcular a idade. Então, aquela fórmula. Ano atual menos ano, ano de nascimento. Verificar. Ó, vamos escrever aqui também, ó. Se idade for maior que 18, maior que 17, não considerando 18, né? Maior que 17, não considerando 17, melhor dizendo, né? Se idade for maior que 17, aqui nós podemos... só um minutinho. Se a idade for maior que 17, deixa eu tirar isso aqui. A gente tem um passo aqui, que seria mostrar mensagem de maioridade. Mostrar mensagem que é de maior, por exemplo. A gente vem aqui, vamos lá, continua aqui. Então, eu posso, antes de fazer isso aqui, eu posso mostrar a idade, né? Melhor, mostrar a idade. E depois eu faço isso aqui. Ok, esse é o nosso algoritmo, pronto. Tá? Finalizamos.
Vamos, então, construir esse algoritmo aqui no Scratch. Como que ficaria, pessoal? Então, esse aqui é o Scratch, para quem não conhece, tá? Depois pode acessar aqui do scratch.mit.edu. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo, certo? Então, vai estar lá também no grupo. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui o que a gente chama de estrutura de controle, onde tem as estruturas condicionais aqui, ó, se. Então, o que acontece aqui? O que nós temos? Nós vamos ter, primeiramente, a ideia de obter essas informações. Isso eu vou ter que criar variáveis aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó, vou criar 3 variáveis. Ano atual. Eu vou criar uma variável ano nascimento. Depois eu vou ter uma variável idade. Tá? Então, vamos lá. Aqui tem o eventos. Então, quando clicar na bandeirinha para começar, né? Esse vai ser um evento. E a gente vai ter uma pergunta. Aqui, aparência. Pergunta. Eventos, né, melhor dizendo. Quanto tal? Pergunta. Achei. Sei lá. Qual o ano de nascimento? Isso eu vou jogar numa variável. Então, ó, vou mudar a variável ano de nascimento. Eu vou e faço outra pergunta. Qual o ano atual? Eu jogo isso na variável ano atual. Eu jogo o quê, né? A gente tem que jogar aqui. Cadê? A resposta. E aqui também a resposta. Pessoal, joguei aqui. Eu vou ter agora como fazer o quê? Eu tenho como mudar a variável idade. De que forma? Agora a gente vai ter uma expressão aritmética, né? Então, olha só. A idade ela vai ser o quê? Vai ser uma subtração. Mas uma subtração de quem? Do ano atual. Deixa eu encaixar aqui. Opa. Menos o ano de nascimento. Vou jogar aqui dentro. Cadê? Calma aí. Vai dar certo. Vamos pagar isso. Deixa eu pôr de novo. Cadê? Tá. E aí eu tenho, então, ano atual menos ano de nascimento. E isso é nossa idade. Agora a gente vem para a nossa condição, que é o nosso controle, né? Olhando para o nosso algoritmo, o próximo passo é o controle. Então a gente vai pôr esse se. Se algo for verdade, então faz algo, né? E aí, olha só, é uma expressão, certo? Uma expressão, nós temos um operador relacional. Olha aqui, ó, esses são os operadores relacionais. Então aqui, por exemplo, se idade for maior, eu quero isso aqui. Então eu venho, coloco esse operador relacional aqui, e aí eu coloco a variável idade aqui. Então, se a idade for maior que 50, então eu vou falar aqui que eu vou simplesmente mostrar uma mensagem. Diga parabéns. Você já é maior ou mais de maior idade, né? Então, é isso, né? Deixa eu só aqui. Aí, olha só, vamos então executar. Ó, eu executei, primeira coisa, qual o ano de nascimento? Vamos lá, 1988. Um exemplo, né? Qual o ano atual? 2020. Aqui, desculpa, né? Cidade maior que 17, né? Não dá, né, gente? Eu tenho também, eu posso falar o seguinte, ó. Posso ter imprimir idade, né? Eu posso supor que diga idade. Mas vamos só aqui, depois é mais simples. 2020, parabéns, você já é de maior, tá? Se eu colocar uma idade que não seja, que essa condição seja falsa, ele simplesmente não vai dizer nada, tá? Então, dá para construir programas bem bacanas aí usando Scratch, né? Então, aqui está o nosso algoritmo
representado em Scratch. Bom, aqui são os comandos do Portugal para a gente ver como que a gente constrói então esse algoritmo lá. Então aqui nossa estrutura. Vamos lá. Pessoal, algoritmo da maioridade. Maioridade. Quais são as minhas variáveis que eu tenho? Então a gente lá no Scratch eu demonstrei para vocês quais eram as variáveis, né? Então basicamente aqui nós temos a variável ano atual, ano de nascimento e idade, que são do tipo inteiro, são valores do tipo inteiro, né? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, a gente pede para a pessoa digitar o ano, ó, informe o ano atual. Aí, escreva um comando de saída, né? Você vai mostrar para a pessoa essa mensagem. Leia ano atual. Depois a gente tem o quê? Escreva, informe o ano de nascimento. Leia ano de nascimento. Bom, e aí a gente calcula a idade agora, certo? Então nós temos o comando de atribuição, que é o quê? Idade recebe quem? Ano atual menos ano de nascimento. Aí entra agora a parte de condição. Então, se idade for maior que 17, então a gente faz o quê? Escreva parabéns, você já atingiu a maioridade. Claro, né, gente? Teria que considerar um mês, outras variáveis, mas para o nosso programa esse aqui é suficiente. A gente põe um fim, se. Para quê, pessoal? O se e o fim se denotam um bloco de condição. Tudo que estiver dentro desse bloco de condição vai ser executado caso aquela condição, aquela afirmação seja verdade. E aqui está nosso algoritmo. Vamos encaixar essas partes do nosso algoritmo para a gente entender, ó. Entrada. O que representa a entrada do nosso algoritmo? Essa primeira parte aqui, tudo, né? Até essa linha aqui, ó. Processamento entra isso daqui, tanto a parte de atribuição quanto a parte de condicional. E a saída seria essa mensagem que está aqui, escreva, parabéns, você atingiu a maioridade. Certo? Então esse é o nosso algoritmo de maioridade, um algoritmo bem simples. Recomendo que vocês revisem o vídeo e façam isso passo a passo, tá? Pausando o vídeo para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Rapidamente aqui a outra parte que nós temos aqui, que é a condicional composta. Uma condicional composta é quando você tem duas condições, por exemplo, né? Uma que é afirmação, outra que nega essa afirmação, tá? Então seria como assim, se eu tiver dinheiro, se eu tiver 10 mil reais, eu vou para a Europa, senão eu vou ficar em casa assistindo Netflix, certo? Então, olha só o jeito que eu estou falando. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver 10 mil, eu vou para a Europa, senão eu vou ficar em casa assistindo Netflix. É como se eu estivesse dialogando com alguém e soa naturalmente essas expressões condicionais, elas saem ao natural. E a gente monta isso daqui da forma que a gente fala, usando, claro, a linguagem de visual, uma linguagem mais Portugal, um pseudocódigo, né? Então, olha só. Qual que é o problema que eu vou trazer para vocês para a gente entender essa parte? Notem que agora a gente tem dois blocos. Um bloco, que é esse de cima aqui, ó, que é executado, este bloco que é executado quando a condição é verdade, e este bloco que é executado quando a condição lá em cima é falsa. Por exemplo, qual a minha condição de viagem para a Europa? Se eu tiver 10 mil reais. Então, se eu não tiver, ela é falsa. Se ela é falsa, ela entra na segunda parte, que é a do senão, tá bom? Então, essa é a nossa lógica nesse princípio de condição condicional composta. Pessoal, o mais clássico dos problemas que nós temos, verificar se um determinado número é par ou ímpar, né? Então eu passo o número, você me diz, é par ou é ímpar. Bom, para isso, fazer um problema, né? Fazer um algoritmo que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou se ele é ímpar. Leia um número, isso é palavra-chave para denotar a entrada. Então eu preciso obter um número inteiro. Então isso aqui também é uma palavra-chave para a gente. Isso diz que eu vou ter uma variável do tipo inteiro, né?
mostre outra palavra-chave. Mostrar é saída, é um comando de escreva. Escreva o quê? Uma mensagem indicando se o número é par ou ímpar. Então, assim, de forma bem breve, o que seria essa... Vou trazer para cá, ó. O que seria essa análise de problema? Seria isso. Objetivo: mostrar se o número é par ou ímpar. Entrada, número. O processamento é só uma verificação. Verificar se é par. Eu posso verificar se é par. Se não for, ele é ímpar. Não tem outra condição. Ah, vamos assumir que o nulo seja par, tá bom? Então, aqui é a nossa condição aqui. E a saída, mensagem dizendo se é par ou não. Essa é a nossa estrutura de entender. Agora, isso aqui, verificar se é par, pode ser uma pergunta que vocês se façam. E aí é a lógica, a gente tem que verificar. Como eu verifico se é par? Basicamente, a nossa ideia de verificar se é par é, se eu pego o número, divido por 2, o resto é zero, então o resto da divisão do número por 2 é zero. Vou escrever zero, porque essa fonte. Isso quer dizer o número ser par. Então, essa é a informação que nós temos relevantes aqui do problema. Tá? Então, vamos lá. Como seria o meu algoritmo? Obter um número. Aí, se o número é divisível por 2, ou seja, se o resto do número dividido por 2 é zero, eu falo que ele é par. Se não, eu falo que ele é ímpar. Então, olha só. Aqui eu quero só deixar assim. O número é par. Se não, o número é ímpar. Certo? Bom, esse é o nosso algoritmo. Ele é bem simples, mas notem que aqui eu tenho uma negação da afirmação. Essa é a nossa condição, nossa afirmação, nossa expressão, e essa é a negação dela. Tá bom? Então vamos para o nosso pseudo código. Então eu tenho uma variável número, que é do tipo inteiro. Aqui eu vou ter, primeira coisa, obtendo esse número do usuário. Então escreva, aí eu vou dar uma mensagem, ó. Digite um número. Aqui, então, eu vou ler, vou guardar essa informação que o usuário digitar na variável número. Depois que eu fiz isso, eu vou testar se esse número é par. Como que eu faço isso? Como que eu vejo se o resto de um número dividido por 2 é par? Nós temos um operador aritmético que é o porcento. Que o porcento, ele faz a divisão e ele me retorna o resto. Assim como o barra faz a divisão e retorna o quociente, tá bom? Então, ó, o número porcento 2 é igual a zero, então essa fonte é muito ruim, né? Esse zero aqui é horrível, né? Então eu vou mostrar, pra vocês entenderem aqui. Então, eu vou escrever o número. Posso escrever assim também, tá? Ó, o número é par. O que isso quer dizer nesse pseudo-algoritmo, nessa linguagem do Portugal? Que ele vai imprimir o número, por exemplo, se eu digitar 10. O número 10 é par. Então aqui ele vai substituir pelo valor, né? Se não, eu vou escrever o quê? Escreva o número é ímpar. E aí eu coloco aqui, enfim, se. Pronto. Esse daqui é nosso algoritmo escrito em um pseudocódigo, tá? Em Portugal. Entrada, tá aqui. Processamento, ele está mesclado nessa parte, né, da condição. E aqui nós temos as saídas definidas pelo escrevas. Então aqui, escreva isso aqui, escreva isso aqui. Pessoal, para a gente fechar, a condicional composta, ela sempre, quando eu usar um if, um se e um se não, ela nunca executa as duas condições, ou seja, os dois valores aqui, os dois códigos. Ou ela executa este ou este, certo? Então, porque essa de baixo sempre nega a condição anterior. Certo?
Então, essa aqui foi nossa aulinha sobre estrutura condicional. Tá? É importante que vocês revisem os passo a passos aqui, né, do que eu falei. E é isso. Vou só uma mensagem para vocês. Tá? A gente precisa pagar o preço quer dizer fazer, fazer, fazer. Então, prática, 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 tá bom? É isso, pessoal. Um abraço.